E eu quero também pedir já que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus, no capítulo 2. Nós leremos um versículo ainda do capítulo 1, mas nós focaremos no capítulo 2. Eu farei a exposição hoje, se Deus quiser, do capítulo 2, deste Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus. E nós estamos meditando, desde o domingo passado, nesta série de mensagens, debaixo deste título geral da série, o Evangelho de Mateus, ou melhor, Mateus, o Evangelho das Boas Novas do Reino. O Evangelho das Boas Novas do Reino. Nós precisamos de boas notícias, de boas novas num tempo como este. E eu tenho certeza que este Evangelho nos dá esta condição de percebermos estas boas novas. E hoje nós falaremos sobre o outro reino. Lembrem-se que na semana passada, domingo passado, nós falamos sobre nascido para ser rei. Jesus nasceu para ser rei. Estudamos a genealogia de Mateus capítulo 1. Hoje, aliás, esse vídeo já está lá no nosso canal do YouTube, PIB Cuiabá, você pode acessar também. E hoje nós estudaremos o capítulo 2. Uma sugestão, tem aí um bloco de notas, um caderno para você fazer suas anotações. Então você vai ter a Bíblia e também o seu caderno para você fazer as suas anotações. Eu tenho certeza que você vai aprender muitíssimo, é um privilégio estudar a Bíblia. Então vamos lá, Mateus capítulo 1, comecemos com o capítulo 1, versículo 23, que diz assim o texto da Bíblia, Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e será um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esta é a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que está aqui. Depois de esboçar a genealogia deste que nasceu para ser rei, o evangelista Mateus revela esse outro nome de Jesus. Lhe darão este outro nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. O reino de Deus chega como anúncio deste rei que já está entre nós, que operou na Galiléia, em Cafarnaum, em Nazaré, em Belém, naquela região toda. E agora no capítulo 2 ele vai nos contar detalhes sobre o nascimento desse outro rei, que na verdade vai expressar um outro reino, deste Deus que está conosco, esse Deus que estaria conosco. Em outras palavras, a profecia lá de Isaías se cumpre cabalmente, totalmente, na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E o texto começa nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, agora sim o capítulo 2, revelando um outro rei. Então vamos lá, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Então veja bem, no versículo 1 é citado o rei Herodes, aparece esse rei, o rei Herodes. E no capítulo 1, versículo 1, e no versículo 3 aparece novamente a citação deste rei, o rei Herodes. Quando o rei Herodes ouviu isso, ouviu o quê? O que está no versículo 2, falando deste outro rei, este outro rei. E o texto diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E quando este outro rei, o rei Herodes, ouviu isso, ele ficou perturbado, diz o texto. Ele ficou inquieto, ele ficou inflamado. Ele ficou completamente, na sua interioridade, completamente envolvido com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, inflamado, inquieto. Mas também não apenas isso, diz que toda Jerusalém ficou perturbada também, com esse rei que nasce,
que é apresentado, melhor dizendo, aí no versículo 2. Então, no verso 1, rei Herodes, nós ouvimos falar sobre ele. No verso 3, o rei Herodes aparece. E no meio desta realidade é anunciado o nascimento, detalhes do nascimento de outro rei, o rei Jesus, que com seu nascimento perturba, inquieta um homem chamado de rei, o rei Herodes, mas não apenas eles. Todos os seus súditos ficam perturbados também. Aqui há um primeiro confronto entre dois mundos. O mundo de Deus e o mundo dos homens, o reino político dos homens versus o reino profético de Deus. E esse confronto, ele vai se manifestar em diversas realidades e nos nossos dias também há este mesmo confronto entre o reino político e o reino profético. E aqui ele aparece, porque nasce o rei Jesus, nasce esse menino, e aí há uma perturbação no coração de um homem que se manifesta como inquietação social, inquietação coletiva. Mas por que houve essa perturbação, especialmente no coração das pessoas? Aí nós precisamos falar um pouco desse rei, o rei Herodes. Que rei era esse, irmãos? Primeiramente, nós temos que dizer que ele não era rei de fato. Ele era idumeu, isto é, edomita. Ele começa a reinar lá no ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. E quando a gente olha para o nosso calendário, que foi formulado por Exíguo, esse calendário ele tem aí um atraso de mais ou menos de 4 a 6 anos. Okay? Então Jesus não nasceu exatamente no ano 0, como às vezes nós nos acostumamos a pensar. Mas o fato é que esse rei, entre aspas, o rei Herodes, ele não era rei legitimamente coisa nenhuma. Do ponto de vista de Roma, sim, ele poderia ser um rei, porque ele foi colocado lá como um governante de toda aquela região, e ele passou a ser rei, ele recebeu esse título, mas ele não era judeu de fato, ele não era da linhagem de Davi, ele não nasceu em Belém, nenhuma profecia fora acoplada a ele, fora ligada a ele, mas ele era chamado de rei por causa de uma sanção política, por causa de uma determinação política. Jerusalém, toda a Judéia, naquele momento, naquele período da história, era dominada por Roma. Então Roma mandava, e Roma disse, Herodes vai ser rei. Herodes vai ser considerado rei. O rei Herodes. Mas ele não era rei, ele não poderia se assentar no trono de Davi. E esse Herodes tinha uma contradição terrível dentro dele. Quando ele começa a reinar no ano 37, tempos depois, a Judéia experimenta uma grande fome. E ele demonstra uma grande generosidade, porque ele pega o ouro do palácio, a prata do palácio, e ele distribui tudo aquilo para alimentar o seu povo. Ele vende tudo aquilo e transforma aquilo em alimento. Havia generosidade no coração daquele homem também. Tempos depois, ele foi o responsável pela reforma, que na verdade foi uma nova construção do grande templo de Salomão. Ele que reconstruiu, e muitos testemunham que o templo ficou magnífico, que o templo ficou maravilhoso. E com isso ele conquistou um pouquinho uma certa admiração pela sua liderança, pelo seu poder, e ele construiu o grande templo de Jerusalém. Mas aí, para agradar os romanos, ele colocou uma águia à porta do templo de Jerusalém. Ou seja, ele queria agradar os judeus e os romanos na mesma medida. Ele era um grande construtor, esse Herodes. Ainda hoje você encontra resquícios de algumas construções. Por exemplo, ele construiu um aqueduto para levar água para toda Jerusalém. Hoje você encontra, se você for em Jerusalém, hoje você encontra lá partes desta grande construção. Também Massada, a fortaleza de Massada, ele construiu Massada, uma fortaleza que você encontra lá até hoje as ruínas. E ele pensava, se algum dia eu for atacado, eu vou me refugiar aqui. E é uma coisa extraordinária, uma coisa suntuosa, magnífica, além do seu palácio. Esse era Herodes, chamado também Herodes o Grande. Ele não é o único Herodes que aparece na Bíblia, mas esse era o Herodes que estava ali naquele contexto do nascimento do menino Jesus e que era rei. Mas também, por outro lado, essa contradição se expressa porque ele era um homem terrível, um homem cheio de
paixões carnais, de paixões humanas. Ele tinha 10 mulheres nesta época. 10 mulheres. E ele, no ano 35, mais ou menos, no ano 35, ele manda matar 300 dos seus patrícios que ele considerou que estavam contra ele, que estavam forjando contra ele, fomentando algo contra ele. Ele manda matar essas pessoas, 300 mais ou menos. E não somente isso, ele coloca por pedido de Mariane, Mariane era sua esposa predileta, a sua principal esposa. Por pedido de Mariane, ele coloca para ser sumo sacerdote, o seu cunhado, Aristóbulo, com 16 anos de idade, na verdade. E ele começa a ser sumo sacerdote, ele não podia ser sumo sacerdote. Ele não era da linhagem de Arão, não era da linhagem sacerdotal, mas ele impõe isso. Acontece que o menino de 16 anos começa a se despontar, começa a ter certa piedade, começa a ganhar a admiração do povo. Isso gera um ciúme tão terrível no coração daquele Herodes, que ele leva o menino na piscina de Jericó e afoga o seu cunhado na piscina de Jericó. Olha que coisa horrível, que coisa terrível. A repercussão foi tão ruim que o César Augusto manda chamar Herodes para dar explicações sobre esse fato. Então ele se prepara para viajar e ele percebe que a sua esposa principal, predileta, Mariane, ainda muito magoada, ele percebe que surgiram rumores de que ela estava pensando em algo contra ele. E ele não pensou duas vezes. Quando ele descobriu esses rumores de que Mariane poderia, por causa da mágoa, poderia se voltar contra ele, trair, ele manda matar, mesmo estando profundamente apaixonado por Mariane, ele manda matar sua esposa, Mariane. Que é algo terrível, olha o coração desse homem. E mais uma vez, o César Augusto, ele fica absolutamente absorto com essa tamanha maldade no coração de Herodes e manda chamá-lo mais uma vez. Só que dessa vez, ele manda 2 dos seus filhos, o Aristóbulo, ele tinha também um filho chamado Aristóbulo, e o Alexandre, ele manda para Roma para estudar, e manda uma carta lá para o imperador, e o imperador ver nisso um ato de gentileza, de bondade, né? Porque Roma precisava treinar aqueles que iriam assumir todas as províncias do império. E os meninos se destacam lá, eles ficam lá algum tempo, eles estudam, eles crescem, e enquanto eles estão lá, estudando e crescendo, muitos concidadãos começam a admirar e começam a falar nas cercanias sobre Aristóbulo e Alexandre, começam a elogiar, começam a falar bem daqueles meninos. Quando os meninos voltam, mesmo diante do pedido de César, que não fizesse mal nenhum àqueles meninos, o Herodes manda matar os próprios filhos, a sangue frio, exatamente isso, manda assassinar os meninos. Isso foi tão forte que o próprio César, ele disse algo que ficou registrado como um ditado popular, que foi o seguinte: é melhor ser porco no chiqueiro de Herodes do que um dos seus filhos em sua casa. Por quê? Uma vez que Herodes era judaizado, ele tinha se convertido, ele se tornou um prosélito, tinha se convertido ao judaísmo, ele não podia consumir carne de porco. Então, nenhum porquinho seria assassinado na casa, no palácio de Herodes. Mas e os seus filhos? Esse homem manda matar os próprios filhos. Que coisa extraordinária, que coisa perversa, que coisa ruim. E aí, no ano 25 a.C., mais ou menos, um dos seus cunhados, né, casado com a Salomé Cóstobar, era o nome dele, ele manda assassinar esse camarada também. Desconfiado que ele estivesse promovendo alguma rebelião contra ele, manda matar. Salomé ficou muito triste, mas Salomé já perdera o primeiro marido também, que se chamava José, e que fora assassinado anos antes. Esse era o coração de Herodes. Era o coração de Herodes. Então, as pessoas ficaram absolutamente inquietas com tudo isso, essa perversidade toda, essa realidade toda, profundamente inquietos com tudo isso, e eles começaram a conspirar contra Herodes. Herodes, percebendo tudo isso, no ano 4 a.C., aí sim, agora Jesus já tinha por volta de 1 ano de idade, mais ou menos. No ano 4 a.C., ele percebe o seguinte: ele olha para toda aquela situação e ele
pensa em tirar a própria vida. Ele já estava doente, estava enfermo, uma enfermidade terrível, dava dores terríveis nas juntas, e ele estava muito triste com tudo aquilo, então ele pensou em forjar a própria morte. Forjar não, na verdade ele queria fazer um atentado contra a própria vida, ele queria cometer um suicídio. Mas enquanto ele planejava isso, esse suicídio, ele pensou o seguinte, lhe ocorreu à mente o seguinte, ninguém em Jerusalém vai chorar, ninguém em Jerusalém vai ficar triste. Na verdade, ele imaginou as pessoas rindo, as pessoas se alegrando, as pessoas fazendo festas, porque o grande Herodes morrera. Então ele muda de ideia, ele mudou de ideia. E ele pensou o seguinte, chamou Salomé, a sua irmã, e disse assim, olha, no dia da minha morte, não importa quando vai ser a minha morte, não importa quando vai ser, eu quero que você eu quero que você mande matar alguns nobres aqui na cidade, porque as pessoas vão chorar, haverá lágrimas na cidade toda, e assim, pelo menos no dia da minha morte, ninguém vai sorrir, ninguém vai rir, algumas pessoas vão derramar lágrimas aqui na cidade. E isso aconteceu. Ele morreu, não cometera suicídio, mas ele morreu em função da sua doença, da sua enfermidade, e no dia da sua morte, Salomé, a sua irmã, manda chamar alguns soldados e eles assassinam alguns dos nobres, algumas das pessoas melhores daquele contexto. Esse era Herodes. É por isso que o versículo 3 diz assim, que quando Herodes ficou sabendo, ele ficou perturbado, mas não apenas ele, mas toda a região, toda Jerusalém, porque Jerusalém sabia que quando ele descobrisse que aquele menino, Jesus, tivera nascido, e que as pessoas comentavam na cidade toda sobre o reinado daquele menino possível, o reinado futuro daquele menino, aquilo causaria em Herodes tamanha inquietação, tamanha perturbação, e conhecendo o seu rei, eles já sabiam que muitas famílias iam padecer, muitas famílias iam sofrer. Por isso que o texto no versículo 3 diz que eles ficaram inquietos também, eles ficaram perturbados também. É muito difícil quando as questões políticas, aqui o contexto era político, como as questões políticas geram perturbações também em cada casa, em cada lar. A Bíblia nos diz em outros contextos que quando há paz na cidade, quando há paz, todos permanecem em paz. Quando as autoridades estão em paz, todos permanecem em paz. Mas aqui o contexto era de absoluta dificuldade. É por isso que nasce esse outro rei aqui do versículo 2. E quando esse outro rei nasce, a gente percebe na narrativa a construção, o delinear, o desenho de um outro reino. Primeiramente, nós percebemos que esse outro reino ele é manifestado a pessoas improváveis. Olha o que diz aí no versículo 1. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Pessoas improváveis. Pessoas improváveis. Que magos eram esses? Depois, na Bíblia, essa palavra mago, ela recebeu uma conotação muito negativa, de feiticeiros, de bruxos, mas aqui no contexto não era isso. Os magos eram sábios, os sábios do Oriente. O Salmo 72, por exemplo, fala um pouco dos sábios que viriam a Jerusalém trazer honra, trazer glória. E aqui esses magos, eles eram matemáticos, filósofos, eles eram considerados também literatos, eles estudavam as estrelas, eles eram astrólogos, estudavam astronomia também, eles eram sábios, mas eram as pessoas improváveis para anunciar o nascimento deste outro rei. Por que improvável? Porque eles eram gentios, eles não eram judeus. Mas eles olhavam para as estrelas estudando e eles perceberam algum movimento nos céus e eles foram seguindo aquela estrela. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato que eu quero dizer aqui é que eram pessoas improváveis. Deus usou pessoas improváveis para revelar o nascimento do seu filho, a chegada do seu filho ao mundo. O Evangelho segundo Lucas fala dos pastores, gente simples, pessoas improváveis também aqui. Mas vamos falar dos magos. E por que Deus usou essas pessoas improváveis? Porque as pessoas prováveis estavam indiferentes. Quem eram os prováveis para anunciar o nascimento do Filho de Deus? Vamos ler aqui, versículo 4 em diante.
Herodes reúne, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da Judéia, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então os escribas, que estudavam a Bíblia, que estudavam as profecias, que conheciam tudo da Torá, do Tanar, o Antigo Testamento judaico, eles eram as pessoas prováveis, eles estavam ali com a Bíblia aberta diante deles, com os rolos das Escrituras abertos. Eles estudavam, e quando Herodes pergunta a eles: onde é que vai nascer o Cristo? Eles tinham a resposta na ponta da língua, mas não estava dentro do coração. A resposta estava na ponta da língua, mas não dentro do coração. Eles honravam ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe, longe. Eles, que eram as pessoas prováveis, agiram com absurda indiferença. Mas os sábios gentios, eles viajaram 5 meses aproximadamente. 5 meses. Para contemplar, para adorar, para bendizer, para celebrar, para festejar a chegada do Messias ao mundo. 5 meses de viagem. Enquanto que aqueles escribas e também os doutores da lei, os principais sacerdotes, que eram parte do Sinédrio, eles estavam a pouco menos de 1 quilômetro do local onde Jesus tinha nascido. Talvez um pouquinho mais de 1 quilômetro. Tão perto, tão pertinho. E mesmo assim, eles agiram com tamanha indiferença. Deixa eu chamar sua atenção aqui só um pouquinho. Você não percebe às vezes também que aqueles que estão dentro, que são os prováveis, aqueles que estão pertinho, aqueles que têm acesso à Bíblia, aqueles que têm às vezes 10 versões da Bíblia em casa, nem sempre manifestam no coração essa atitude encontrada nesses sábios, uma atitude de adoração, uma atitude... Às vezes eu me surpreendo também com isso, porque chega alguém, um novo convertido, ele quer aprender, ele quer estudar, ele vibra com tudo, com as coisas mais simples ele vibra, enquanto alguém que está muitos anos na caminhada trata com indiferença. Os magos viajaram 5 meses seguindo aquela estrela. Eram pessoas improváveis, mas Deus usa pessoas improváveis. Pessoas improváveis e também sinais improváveis. Sinais improváveis. É outra realidade. Está aí no versículo 1 ainda. Vimos a sua estrela no Oriente, versículo 1. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Foi um sinal improvável. Mas que estrela era aquela? Que estrela era aquela? Bom, os astrônomos, os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, afirmam que poderiam ser vários sinais. Alguns disseram até que era o cometa Halley, que apareceu ali naquele período, mais ou menos. Mas eu creio que a principal assertiva é de um astrônomo chamado Kepler. O Kepler estudou muito esse assunto e ele percebeu que no ano 6 a.C., mais ou menos, no ano 6, surgiu uma conjunção de planetas. O planeta Saturno com Júpiter na constelação de Peixes, que gerou nos céus uma grande luz em função desta conjunção. Esta conjunção apareceu no ano 6 a.C., mas no ano 4 a.C., ela apareceu também no céu da China. Mais ou menos, ela poderia ser observada no céu da China. E o Kepler tem convicção, ele desenvolveu uma tese sobre isso, de que essa estrela, a famosa estrela de Belém, nada mais era do que essa conjunção desses planetas, Saturno e Júpiter, que gerou e que em alguns momentos do dia dava para ver, em outros não, às vezes à noite, e que gerou essa luminosidade toda. Nós não sabemos, não temos como saber, mas nós temos uma coisa para dizer. Era um sinal improvável. E a lição aqui é muito simples. Você quer saber o que está acontecendo na Terra? Você quer saber quais são os próximos movimentos que vai acontecer na Terra? Aprenda a olhar para o céu. Aprenda a olhar para o céu.
Esse sinal improvável nos ensina isso. Mas também de lugares improváveis. Porque diz aí, e eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Versículo 6, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Israel, o meu povo. Beit-Lehem era Belém. Beit-Lehem significa casa do pão. Era um lugar improvável. E Deus usa lugares improváveis também. O texto vai dizer lá no versículo 23 de Nazaré, que nós vamos falar daqui a pouquinho, uma vila que nem estava no mapa. Nazaré não estava nem no mapa. E Jesus nasce em Beit-Lehem, Belém, que era a casa de Davi. E era um lugar inexpressivo que na época tinha mais ou menos não chegava a 20 mil habitantes. E o Senhor escolhe aquele lugar para o nascimento do seu filho. Isso estava atrelado a profecias, especialmente a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas o profeta Miqueias diz assim, tu, Belém, que és a menor de todas as cidades do teu povo, tu és a menor. Mateus, ele cita Miqueias, o profeta, mas ele faz uma citação livre e diz assim, e tu, ó Belém, de forma alguma és a menor, de forma alguma és a menor, porque de ti sairá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Aqui, o rei, ele é chamado de pastor, porque esse sempre foi o ideal de Deus. O ideal de Deus não era que existisse uma divisão entre o sagrado e o profano, terra e céus. O ideal de Deus é que tudo isso se convergisse e que esse rei tivesse nele mesmo essa perspectiva pastoral, que cuidasse das necessidades do povo e cuidasse do próprio povo como ovelhas. Esse era o desejo de Deus. O versículo 7 continua dizendo, Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E ele não queria adorar coisa nenhuma, porque o versículo 13 diz que, na verdade, ele queria matar o menino. Ele queria exterminar qualquer possibilidade de que um outro rei surgisse. É por isso que o texto vai dizer que os magos, eles voltaram por outro caminho. Outro caminho, é outra marca do texto. Mas o verso 9 diz assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria. Que contraste entre o coração de Herodes e o coração desses sábios. No coração dos sábios, muita alegria, extrema alegria por ver aquele menino e poder adorá-lo. E olha o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. É por isso que alguns dizem que eram 3 reis. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que eram 3 reis magos. Com certeza era um grupo menor, era um grupo pequeno, melhor dizendo, porque no versículo 11 diz que eles estavam dentro de casa. Então, para que eles estivessem ali, a comitiva tinha que ser muito reduzida. Mas não se diz que eram 3. Se deduz porque eles deram 3 naturezas ou 3 qualidades de presentes, ouro, incenso e mirra. Os pais da igreja afirmam que isso aqui era profético, era para falar de 3 realidades sobre a vida daquele menino, sobre a vida do Messias. Ouro, porque ele era rei. Ouro ligado à realeza. Incenso, para ser adorado. Incenso tem a ver com adoração. Então ele era divino. Ele era Deus entre nós. Ele era o Emanuel, de fato. E mirra, para falar sobre a morte dele, sobre o sacrifício dele. Os pais da igreja desenharam essa interpretação e eu creio que ela faz sentido. Mais adiante, no verso 12, diz assim, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
por outro caminho. Deus usa aqui sonhos para falar com aqueles homens. Deus usou sonhos para falar com Maria, para falar com José, e aqui para falar com esses sábios. E eles foram advertidos por aqueles sonhos, por aquele sonho, e eles voltaram por outro caminho. Eu quero chamar a sua atenção para essa realidade de outro caminho. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com esse outro rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, ele tem que voltar por outro caminho. Ele não pode voltar para o mesmo caminho. Ele não pode voltar mais para Herodes. Ele não pode mais voltar para o que é errado. Ele não pode mais voltar para as coisas erradas. Ele tem que voltar por outro caminho, como nos diz aqui o versículo 12. Essa é uma aplicação maravilhosa. E aí o texto vai seguindo, nós estamos estudando o capítulo 2, e vai nos falar agora da identificação de Jesus com Israel, mostrando-nos a partir do versículo 13 um outro exílio. Outro exílio. Versos 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Essa é uma profecia citada em Oséias capítulo 11, versículo 1, mas lá está atribuída a Israel. Aqui está falando de Jesus. E o verso 17 continua: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por os seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Mateus pega aquele massacre que Herodes vai mandar matar todas as crianças em Belém abaixo de 2 anos de idade. Os pesquisadores dizem que o número era de mais ou menos 80 crianças. Mais ou menos 80 crianças. Mas ainda assim, se fosse apenas uma criança, já seria um número muito terrível. É isso que o texto está dizendo. Porque Raquel, citada aqui também, ela faz essa dinâmica da profecia na época do exílio babilônico, em que muitas mães choraram pelos seus filhos também. Isso se volta lá para o contexto de Raquel, quando Raquel vai dar à luz e ela morre no parto. Você se lembra da narrativa bíblica? Ela morre no parto e quando nasce o menino, quando nasce a criança, ela naquela aflição, naquela dor, ela chama o menino de Benoni. Benoni significa aflição, amargura, dor, angústia. E aí o pai, o Jacó, diz, não vai se chamar Benoni, vai se chamar Benjamim, que é filho da minha direita, é filho da minha destra. Ele muda o nome do menino. Mas Mateus cita aqui para dizer o seguinte: era uma única mulher chorando pela possibilidade do seu filho vir a óbito, pela possibilidade do seu filho morrer. Era apenas uma única mulher. Mas os autores bíblicos pegam esse choro, esse sofrimento e colocam no plural. É como se diz que o sofrimento de uma única pessoa, de um único judeu, é o sofrimento de todos. Nós estamos ligados de um modo tão misterioso, tão extraordinário, que o sofrimento de uma única criança, de um único bebê, é o sofrimento de todos. Por isso que ele pega esse mapa profético e diz sobre aquele tempo que aquelas mães chorariam pela perda dos seus filhos, pela morte cruel dos seus bebês. Por isso que ele conecta a história daquelas mães belemitas à história de Raquel. Raquel que sofrera alguns quilômetros. Ramá era a cidade, alguns quilômetros de Belém. Estudando esse texto, eu me lembrei daquele massacre onde 3 crianças e 2 professoras perderam a vida lá no sul do nosso país, naquela creche. Quanta dor, quanto sofrimento. Aqueles infantes morreram também. Quanto sofrimento. Mas o texto continua dizendo: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito.
quando morrem aquelas crianças, certamente muitos poderiam se perguntar no coração: Emanuel, Deus conosco, mas onde está Deus? Onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus na morte? Onde está Deus na perda de tantas pessoas? Onde está Deus quando nós somos esmagados por uma dor expressiva de gente inocente morrendo, de gente inocente perdendo a vida, falecendo? Emanuel, mas cadê o Emanuel? Cadê esse Deus conosco? Mateus primeiramente anuncia que Herodes vai sempre morrer. Herodes vai sempre ser finito. E o rei é eterno. O rei dos reis é eterno. O senhor dos senhores é eterno. O verdadeiro rei nunca morre. E mesmo quando tentam matá-lo, ele ressuscita. Bendito seja o nome do Senhor. E a narrativa segue nos contando no versículo 20. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, porque estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para Israel. Eu creio que uma das coisas que colocou no coração de Deus, o Pai, o desejo de escolher José como o pai legal, o pai jurídico, o pai legal, assumir a paternidade legal do seu filho, Jesus, foi por causa desse cuidado, dessa obediência. Olha o coração de José. Ele recebe a visita, a revelação dos anjos e imediatamente, ele não espera o raiar do dia, imediatamente ele arruma as coisas, levanta Maria, vamos, pega o Emanuel, coloca o Emanuel no colo, nós temos que ir para onde? Para o Egito. Eu tive um sonho, Deus falou comigo através desse sonho, apareceu um anjo e eu tenho que ir para o Egito. Eu tenho que ir para o Egito. E ele vai para o Egito de madrugada ainda, madrugada fria, coloca Maria no lombo de um jumento e segue para o Egito e vai nessa viagem. E o que foi dito a José é exatamente igual ao que foi dito a Moisés, por isso que ele está reeditando, personificando na sua própria vida a experiência de Israel. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 19, diz: ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Já morreram todos os que procuravam matá-lo. Isso foi dito a Moisés. E a Jesus diz assim: sai do Egito e vai para Israel. A José, né? Sai do Egito e vai para Israel, porque todos que queriam a morte dele já morreram. É o sentido inverso, ele está reeditando. Mas não foi apenas Herodes que morreu, não. Lembrem-se que vários nobres morreram naquele mesmo dia. Então o anjo diz: volta para Israel. Moisés precisou voltar ao Egito para oferecer uma libertação do povo que estava escravizado. Jesus precisou sair do Egito e voltar para Israel para estabelecer ali a libertação definitiva, de uma vez por todas. E o verso 22 diz, versículo 22, mas ao ouvir que Arquelau era filho de Herodes, que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Mesmo de posse, mesmo embalando o menino Jesus, o Emanuel, José sente medo. A fé do Evangelho não é uma fé de um heroísmo brutal, seco, um heroísmo de ferro. A fé do Evangelho se manifesta em pessoas de carne e osso, como você, eu, como José, que mesmo tendo ali um menino que é anunciado por uma estrela, por uma conjunção de planetas, o coração ainda treme, o coração ainda sente medo de um carrasco, de um homem cruel, de um déspota, e não há nenhum problema em sentir esse medo, porque ele fora fiel à revelação do anjo. O anjo disse: ei, não vá para lá, não vá para lá. E ele foi para a região da Galileia. E ele foi para Nazaré. E na mistura de tudo isso, do divino e do humano, dos céus e da terra, ele vai ali, para aquele contexto, tudo conspira para que ele vá para aquela região, por uma razão: ele precisava ser chamado de Nazareno. Nazareno. E aí, quando você lê a Bíblia, né, você descobre que o autor Mateus está nos dando aqui um outro olhar.
é um outro olhar. É um olhar diferente. Por quê? Vou mostrar isso para vocês. Porque os judeus esperavam um Messias poderoso, que expulsasse o medo, um Messias que destronasse o César, que colocasse Jerusalém no centro, um Messias que, tendo erigido Jerusalém no centro de tudo, continuasse a agir como Roma, continuasse a agir como um César. Seria um César evangélico, mas ainda um César. Percebem isso? Eles tinham essa perspectiva. Era um Messias guerreiro que fosse estabelecer um sangue, que estabelecer um domínio de sangue, um domínio sanguinário, que não tivesse problema nenhum que fosse parecido com Herodes. Poderia ser até parecido com Herodes, mas tinha que vir da linhagem de Davi, tinha que vir de Belém, tinha que cumprir as profecias e tinha que reproduzir, destronar o César. E Jesus vem com uma outra escola, uma outra linha. É a linha de um servo sofredor. Dizendo, olha, o Messias precisa primeiramente sofrer. É o servo sofredor de Isaías 53. Ele está revisitando isso na própria vida, personificando isso. E aí, por causa do medo que existiu no coração de José, ele recebe o sonho, ele vai para Galiléia e ele vai para Nazaré. E aí surge, naqueles que leem a Bíblia, a seguinte questão. Peraí, mas por que é citado Nazaré, mas não tem nenhum profeta específico, nem Jeremias, nem Isaías, que cita essa profecia especificamente Nazaré? E ele cita profetas, como os profetas disseram, como os profetas falaram. E aí, a gente precisa buscar, no sentido da palavra, o hebraico tem muito conectado ao sentido da palavra. E Nazaré vem da raiz Natzer, ou Netzer. E Netzer significa ramo, significa renovo. E aí sim, há muitos profetas que falaram que Jesus, especialmente Isaías capítulo 11, que falaram que Jesus era o rebento de Jessé, o ramo de Jessé, o renovo, Netzer. Mas há também em Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 8. Há também a palavra Natzar, que significa guardar. E lá, nesses dois textos messiânicos, afirmam que o Messias seria guardado, seria preservado. A palavra Natzar significa preservado para um propósito, guardado por um propósito. E quando a gente lê o capítulo 2 de Mateus, a gente descobre isso, descobre que Jesus, na sua infância, Jesus como bebê, ele é guardado o tempo todo. José cuida, José protege, José ouve o anjo. Através de um sonho, ele vai para o Egito, depois ele chega em Israel, e ele vai para Nazaré, para a proteção daquele menino que Herodes queria matar. Mas quando a gente olha para Netzer e Natzar, essas duas realidades juntas, nós percebemos algo interessante. Ele será chamado, em hebraico, Natzarit. Natzarit significa nazareno. Quando nós lemos o livro de Atos, nós descobrimos que os discípulos passaram a ser chamados de Nazarim. É o plural, nazarenos. Os nazarenos, os identificados com aquele que sofre, com aquele que é desprezado. A palavra netzer, contanto seja renovo, guardar, proteger. Na época, Nazaré era uma vilazinha insignificante. Alguns estudiosos afirmam que ali não existiam 500 pessoas, era uma vila que não tinha nem no mapa. E naquela época divulgou-se sobre aquela vila, Nazaré, a alcunha de que era desprezada. Você lembra de João, capítulo 1, o Evangelho de João, quando aparece Natanael, Filipe chega para ele e diz sobre o Messias, que vai apresentar o Messias para ele, ele diz assim, mas ele vem de Nazaré? Porventura existe alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, Jesus foi identificado com os Nazarim, os desprezados deste mundo. Ele nasceu num lugar de desprezo, ele nasceu num lugarejo, numa vila, num lugar improvável. E você sabia que até os nossos dias, até os dias de hoje,
os discípulos de Jesus são chamados pelos judeus, são chamados em Israel, por exemplo, de Nozir. Nozir significa Nazareno, significa os de Nazaré, os que nasceram nesta seita aí, que seguem o tal Nazareno, que segue o tal Jesus de Nazaré, que segue esse renovo, esse rebento, é o renovo, guardado, protegido por um propósito. Então, é um outro olhar, é um outro olhar. Os versos 22 e 23, estamos concluindo, eles dizem assim, especialmente o versículo 23, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isto é, o renovo, o rebento de Jessé. É um outro olhar. Para concluir, há uma pergunta muito séria que nós precisamos enfrentar. Nós, os discípulos de Jesus do século XXI, nós, os nazarenos do século XXI, precisamos enfrentar. Tudo bem, há uma celebração, há uma festa, nasce Jesus, nasce Yeshua, o Salvador, e ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Começa o capítulo 2, vai falar deste outro reino do Emanuel. E a primeira coisa que a gente enxerga como uma reação alérgica a este reino é a morte de inocentes. É dor. É sofrimento. E aí no seu coração de discípulo, e no meu coração de discípulo, algumas vezes passam perguntas do tipo, onde está o Emanuel? E os nossos amigos nos perguntam assim também. E algumas pessoas perguntam assim também. Aliás, essas perguntas, ou especialmente essa pergunta, ela é um obstáculo tremendo para os judeus reconhecerem a Jesus como Messias. Porque os judeus dizem, não. Quando o Messias verdadeiro, quando o Messias vier, o mal no mundo vai se acabar. O mal vai desaparecer. Não vai existir mais morte de crianças em Belém. Não vai existir mais morte de crianças em creche. Não vai nascer mais crianças com câncer. Não vai mais existir crimes, violência, vírus. E num certo sentido, olha para mim e presta muita atenção nisso. Os judeus, eles estão certos em perguntar, mas a resposta que eles têm, ela está deslocada, está fora de foco. Por quê? Porque a vinda do Messias, ela é atribuída nas Escrituras em duas eras, na era presente e na era futura. Na era futura, isto é, na segunda vinda, todas essas realidades citadas aqui, elas vão acontecer. A injustiça vai ser banida do mundo. A alegria vai ser total. Toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte de inocentes. Não haverá mais injustiça. Não haverá mais políticos corruptos que roubam o dinheiro do povo. Não haverá mais vírus. Não haverá mais maldade. Não existirá mais Herodes. Mas na segunda vinda, quando ele vier, estabelecer o seu reinado milenar nesta terra. A sua era messiânica. Mas agora eu tenho uma imagem para falar para você que me ajudou muito a compreender isso. Na primeira vinda de Jesus, é como a cena de um acidente. Eu já vi um acidente, é horrível, já vi. Inclusive o pastor Daniel estava comigo em Minas, quando nós estávamos viajando. Em Minas, passou um carro por nós, a uns 180 por hora, ele ultrapassou e depois de alguns minutos, nós vimos uma cena horrível, de um acidente horrível. Pessoas presas em ferragens. Então, quando você está diante de uma cena como essa, de pessoas presas nas ferragens, ninguém pode mexer. Ninguém pode mexer. Até os que são bem intencionados não pode pegar. Tem um corpo ali, está preso, outro deitado, uma pessoa sofrendo de lá. Ninguém pode chegar e simplesmente mover aquela pessoa, porque a situação pode piorar muito. Para tocar, para mexer naquela cena, para manipular aquela realidade, necessariamente tem que ser especialistas. Eles sim vão saber onde pegar, vão colocar na maca, vão imobilizar aquelas vítimas daquele acidente, vão
cuidadosamente tirar outros das ferragens. Então essa imagem dramática é a imagem que eu tenho quando eu penso nisso. Na primeira vinda do Emanuel, o Deus conosco, ele veio simplesmente, preste muita atenção, para prestar os primeiros socorros. Os primeiros socorros. É um tempo em que a humanidade está presa nas ferragens de injustiça, de pecado. E ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. A nossa teologia não pode mexer nisso, ninguém pode. E Jesus veio e ele prestou os primeiros socorros, ele apresentou Emanuel e ele mostra uma outra realidade. Ele ensina que um plano está em andamento, um plano de resgate está em curso. E esse plano de resgate conta com a igreja, conta com os discípulos. Eles estão sendo treinados com as boas novas do Evangelho do Reino. Eles estão anunciando e dizendo, calma, calma, vai chegar, virá outra vez, retornará a esta terra. Yeshua o Messias, Jesus o Messias, o outro rei, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai completar plenamente na história a sua obra. E aí será um tempo de profunda paz. Quero ler o último texto para você, de Isaías capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu tenho uma lista enorme de textos bíblicos aqui, não vai dar para a gente ler, mas eu quero ler esses versículos, do 18 ao 21, de Isaías capítulo 5, para que você entenda isso. Isaías capítulo 5, versículo 18 diz assim: Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem, olha o que eles dizem, que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que Deus cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Agora conecta o versículo 21 com o versículo 19. Os que se acham sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião, o que eles dizem? No versículo 19 aparece, eles dizem que Deus apresse a realização de sua obra para que a vejamos. Que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Eles estão dizendo, uma blasfêmia, eles estão dizendo, Deus demora, Deus está atrasado, que Ele apresse esse plano então. Que coisa forte. E Mateus capítulo 2 está dizendo, não, Ele não vai apressar, e Ele não chega atrasado. O Emanuel, o Deus conosco, já está entre nós. Ele está prestando os primeiros socorros da sua graça, das suas misericórdias, do seu amor. E um dia, na era por vir, um dia, Ele retornará. Ele retornará e instalará na terra um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um reino extraordinário. Esse é o plano do Messias, esse é o plano de Jesus. O Evangelho, segundo Mateus, começa anunciando no capítulo 1, versículo 23, Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco, Deus está no nosso meio. E esse Evangelho conclui, as últimas palavras do Evangelho de Mateus, elas estão registradas em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, e lá é dito, o próprio Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Emanuel veio, o Emanuel retornará, e neste período da história em que você e eu vivemos, nós estamos, em nome de Jesus, prestando os primeiros socorros da sua graça e do seu amor. No poder dele, tirando pessoas das ferragens, das drogas, pessoas amarradas ao pecado, pessoas que estão aqui na linguagem de Isaías,
presas, aprisionadas com cordas tão frágeis, mas elas não conseguem enxergar a fragilidade dessas cordas. Nós estamos prestando os primeiros socorros às pessoas que estão morrendo, a pessoas que estão em luto, a pessoas que estão deprimidas, a pessoas que estão olhando para todos os lados e sendo apavoradas, atormentadas por Herodes do século 21, e nós estamos dizendo, não, José ainda sonha, ainda tem sonho para você, ainda tem sonho para sua família, ainda tem sonho porque Deus está conosco. O Emanuel é Deus presente. Que Deus abençoe sua vida e sua casa, meu irmão, e você como discípulo de Jesus, receba o treinamento para prestar os primeiros socorros nesta era, porque na era por vir, nós enxergaremos, mais uma vez, não uma estrela, mas um brilho extraordinário, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A vinda do Filho do Homem será assim. Será assim. Nós enxergaremos a sua luz mais uma vez. Nós enxergaremos o seu brilho mais uma vez. Nós enxergaremos aí sim ser dissipado da terra os impérios perversos de Herodes e de políticos que são dominados pela atmosfera de Herodes, que matam não explicitamente, mas que matam veladamente. Nas realidades mais sombrias, que não vou citar aqui para não ser redundante. Mas o que eu quero que você aprenda com este capítulo 2, esse capítulo 2 de Mateus, é simplesmente, você quer perceber quais são os movimentos que Deus está realizando na terra? Você deseja? Aprenda a olhar para o céu. E para olhar para o céu de maneira segura, nós temos uma lente, nós temos um telescópio, um megatelescópio, chamado Bíblia, chamado as Escrituras Sagradas. Olhe para o céu através deste livro, o livro de Deus, o livro que anuncia que Herodes morre, mas o Rei dos Reis vive para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que o amor de Deus Pai, a bendita graça de Jesus, o outro Rei, o Rei totalmente outro, diferente de todos os reis, o Rei singular, o Rei único, e o conforto e a iluminação do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja em casa, reunida, espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre, e que a tua bênção seja com Israel, que os judeus ao redor de todo o mundo abram os olhos para enxergar o seu Messias. Abram os olhos para enxergar o Messias. Abençoado seja Israel, abençoado seja esse povo que nos legou este livro, o livro santo, hoje e para sempre. Amém e amém.